De olhar para a palavra, olhar menos para o mundo e olhar mais para a palavra, porque a palavra de Deus nos motiva. E a semana passada eu partilhei aqui com os irmãos e depois fiz questão de mandar também o vídeo no grupo para os irmãos que não estiveram connosco sobre Moisés, não é? Falámos sobre o Egito, falámos sobre Moisés e na sequência nós agora vamos ler aquele momento em que isso aconteceu lá em Êxodo 14, em que houve finalmente a saída do povo de Israel do Egito. É um texto muito interessante. Eu lembro-me que há uns anos atrás, há cerca de 10 anos, estava em Évora e estava a preparar uma mensagem baseada também neste texto e depois fui à internet pesquisar as provas arqueológicas que a arqueologia conforma de que isto aconteceu mesmo. Que os egípcios morreram no fundo do Mar Vermelho. E, de facto, há fotografias, não trouxe para os irmãos, mas até tenho nos meus arquivos, fotografias de carros egípcios, de rodas de carros que estão no fundo do mar e que os mergulhadores foram lá e encontraram. Portanto, este relato que está aqui na palavra, irmãos, sempre que há pessoas que questionam, dizem que a Bíblia é um livro de fábulas. Não é, irmãos. A arqueologia conforma a veracidade da palavra de Deus. E quando eu estava a ver aquelas fotografias em que eles tiraram do fundo do mar aquelas rodas dos carros dos cavalos e que vinham para trazer Israel de volta, para levar Israel de volta para o Egito como escravos, e Deus anuncia. Mas antes do grande livramento houve uma grande aflição. Talvez alguma irmã está a passar por uma grande aflição. Então, antes de um grande livramento, há uma grande aflição. Por isso é que se torna depois um grande livramento, não é? Se não for uma grande aflição, se for uma aflição pequena, é só um livramento. Mas se for uma grande aflição, há um grande livramento. E nós acreditamos que Deus é aquele que nos livra de grandes aflições. E um dia destes nós vamos ser livres mesmo de toda a aflição. Quando a nossa alma, de repente, parece que estamos aqui num fato. Sabem aqueles fatos que estão... Olha, eu já não apertava este casaco há uns anos. É um casaco que eu gosto muito, mas há uns anos que eu usava e não conseguia apertar. Nestes últimos anos, nestes últimos meses, por causa do casamento da filha, acabei por fazer uma dieta e hoje vesti o casaco, é um dos casacos que eu gosto muito, deste fato, e quando eu reparei que estava a conseguir abotoar o fato. Eu lembro que da outra vez eu tentei e parecia, portanto, um salsichão. E ninguém gosta de roupas muito apertadas. Eu sei que há pessoas da moda e antigamente, né, as senhoras tinham aquelas cintas que eram bem apertadas ali, duas servas a apertar uma de cada lado para ficarem bem apertadas, mas ninguém se gosta de sentir apertado. As crianças, os meus filhos nunca gostaram de sentir apertados, porque a gente dava-lhe assim uns abraços apertados e eles queriam sair, porque sentir-se apertado ninguém gosta de estar num grande aperto. Mas a verdade é que há momentos em que nós nos sentimos assim, não digo fisicamente, mas digo espiritualmente, apertados de todos os lados. Parece que nos está a faltar o ar para respirar. E Israel está nesse momento. Num momento em que começam a olhar para trás. E nós vamos ler o capítulo todo. É bom lermos a palavra de Deus. Houve uma igreja que ontem passaram 12 horas a ler a Bíblia. E eu achei muito interessante este projeto. Os amigos que estão lá nessa igreja disseram que iam estar desde 12 horas, desde as 9 da manhã às 9 da noite, ou desde as 10 às 10, eu não me recordo bem, 12 horas. E chamaram as crianças para ler e havia uma mesa e tiveram a ler continuamente durante 12 horas a Bíblia. Claro que os irmãos não tiveram 12 horas lá, uns iam e vinham e estavam um tempo, mas fizeram isso e eu achei tão bonito, porque realmente nós olhamos para momentos na palavra de Deus, como aquele que nós encontramos lá, quando o povo voltou da Babilónia e eles começaram a ler a palavra de Deus, diz que leram desde manhã até à noite e o povo no final da noite estava todo a chorar, porque a palavra de Deus é a palavra viva que mexe connosco. Então vamos ler este capítulo, não vamos ler o dia todo, mas vamos ler este capítulo 14 do livro de Êxodo. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol, o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó,
e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu gosto como Deus revela aos seus servos o futuro. Não é? Aqui está Deus a falar com Moisés, a dizer, o que vai acontecer é isto. Vai acontecer é que vocês vão chegar a um lugar no deserto que vão se sentir encurralados. E os egípcios vão dizer, olha, eles estão lá encurralados, vamos agora pescá-los e vamos... Então Deus prepara Moisés para ele não ser apanhado de surpresa. Deixa-me fazer aqui um parênteses. E que bom seria se nós tivéssemos esse relacionamento com Deus, para Deus nos preparar e nos dizer o que vai acontecer. E eu acredito em palavras proféticas e em revelação, porque hoje estou no ministério fruto de uma palavra profética, e ontem eu estava a ouvir testemunhos de várias pessoas que estavam também a partilhar que estão no ministério fruto de palavras proféticas, quando num momento queriam ir para outro caminho e o Senhor usa alguém para lhes falar. Havia um pastor que hoje é dos mais conhecidos a nível mundial na língua portuguesa, e ele estava a contar a sua experiência e diz que estava então num culto, num retiro de oração, e Deus usou uma irmã, aquelas irmãs, isto foi no Brasil, aquelas irmãs bem simples, não é? Fortes, assim, com aquelas roupas redondas, e que veio de lá, veio cheio do Espírito Santo e profetiza sobre a vida dele. E aquilo foi um momento de viragem para ele não querer ir para a carreira que queria, ir para o ministério, e Deus ter usado de uma forma incrível. Ele diz, eu não sei, nunca soube quem foi aquela irmã, mas Deus usou, e Deus usa. Então, só para nos lembrarmos que Deus fala àqueles que têm uma amizade, uma proximidade, uma intimidade com Deus. Irmão e irmã, procure esta intimidade com Deus, porque Deus revela o futuro também àqueles que lhe são próximos. Então, o verso 5 diz assim, sendo depois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zephon. Então, ali estão. Tudo aquilo que Deus disse a Moisés que ia acontecer, aconteceu. Eles vão encontrar, o povo de Israel está numa anseada, portanto, numa praia, onde tem montanhas do lado esquerdo e direito, onde há apenas uma entrada, onde eles entraram ali, mas diante deles está o mar. Portanto, não há saída. É o que nós chamamos de um beco sem saída. Não há saída ali. Então, pela entrada que eles tiveram entre as rochas das montanhas, vem o exército de Faraó, com quantos carros? 600 carros escolhidos, com os seus capitães, com todos aqueles que era a potência maior militar que havia na altura. Podemos imaginar, não é? Hoje nós vemos aqueles tanques que se juntam lá na fronteira, aqueles carros. Na altura podemos comparar isso a esses tanques. Eram carros de guerra, com arqueiros, prontos a matar e a levar de volta aquele povo. E eles estão ali naquela ansiada, presos, aprisionados, sem saída. Vamos continuar a ler. Eu gosto de desenhar aqui o cenário para nós percebermos quão grande é o livramento. Temos que perceber quão grande é a dificuldade. Verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mais uma paragem aqui. É bom quando a gente tem medo de clamar ao Senhor. Eles estavam cheios de medo, temeram muito. Então eles se lembraram de clamar ao Senhor. Mas não clamaram só ao Senhor. O problema é que eles voltam-se para Moisés a reclamar com Moisés. Verso 11. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Irmão, o deserto não é lugar de crescer abóboras, ainda que hoje os israelitas com a rega gota a gota conseguem fazer crescer uvas e abóboras e morangos do deserto.
Mas o deserto normal não é lugar de crescer a vida. Mas o deserto é lugar de crescer queixume e murmuração. E nós temos que escolher e ter muito cuidado quando passamos por desertos para não deixar que o queixume e a murmuração cresça de tal maneira que nos voltemos contra o Senhor e contra os servos do Senhor. Mais um parênteses, eu tenho que acabar com estes parênteses, mas eu gosto muito deste texto. Então, Moisés diz ao povo, este é um dos versículos mais bonitos também deste livro. Moisés, verso 13, porém disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Uau! Deixa-me passar aqui um uau, como o meu gerro diz sempre uau a tudo. É mesmo um momento extraordinário, não é? Estai quietos, não temais, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Verso 14, tão importante como o 13. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Louvado seja o seu santo nome. O Senhor peleja por nós. Então diz o Senhor a Moisés, vamos ler o capítulo todo. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, no mar, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. E o anjo do Senhor que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna da nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para os egípcios e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegaram um ao outro. Temos que lembrar, irmãos, que os egípcios têm carros com alta velocidade e os israelitas têm crianças, animais, gado, idosos. Então Deus fez com que o anjo do Senhor e a nuvem colocasse para eles não conseguirem avançar, terem que andar metro a metro, porque não conseguiam ver nada do chão. E Deus fez para que eles saíssem a pé enxuto. Vamos continuar a ler. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiam-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhes as rodas dos seus carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os discípulos, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. O mar retornou à sua forma ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Aleluia! Oh, irmãos, quando chegarmos ao céu vamos ver este filme. Amém? Isto deve ser uma coisa extraordinária de ver. Um povo, crianças, idosos, pela mão uns dos outros, com os seus animais, e uns carros, com os seus arqueiros, não sabes, egípcios, aquelas pinturas, não é? Nem eles gostavam muito de andar pouco despidos com coisas de cabedal, com aquelas armaduras, com aquelas lanças, atrás deles como feras para os dominarem. As crianças, homens que nunca tinham sido soldados, tinham sido apenas fazedores de tijolos, ali, com as suas famílias, a tentarem passar. E o Senhor pelejou por eles. Irmão, foi um grande livramento, porque o Senhor pelejou pelo seu povo.
Nesta manhã eu quero-vos fazer recordar a todos nós que este Deus é o nosso Deus. Não é outro Deus. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que Jesus veio revelar-nos como Pai, que nos adotou para sermos seus filhos, herdeiros das suas promessas. E em Cristo nós podemos ter acesso a estes grandes livramentos. Irmão, um grande livramento é resultado de uma grande dificuldade. E eu sei que também nós experimentámos a libertação do Egito. Quando eu falo do Egito, os irmãos sabem que o Egito para nós, metaforicamente, é o mundo, é o pecado, é a vida antiga que nós tínhamos quando andávamos longe de Deus. Nós fomos libertos deste Egito. O Egito que fala de um mundo, o reino de Faraó, que neste tempo já não existe faraós, mas é Satanás. Este faraó deste mundo, deste reino egípcio. Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos para fazer aquilo que Faraó tantas vezes, que é Satanás, um símbolo de Satanás, nos obrigava a fazer, nos fazia fazer. Nós éramos escravos do poder do pecado e ele enviou Jesus. E aqui Moisés é uma figura de Cristo. Ele enviou Jesus para nos libertar. E Jesus libertou-nos. E quando Jesus libertou-nos, irmãos, podemos também, nós não lemos o texto todo, mas sabemos que depois daquela Páscoa que aconteceu, quando Deus guia o seu povo pelo caminho, se os irmãos lessem o capítulo anterior, iam ver que o povo estava alegre, o povo saiu alegre porque já estava livre da escravidão, o povo saiu alegre porque estavam as famílias todas juntas, o povo saiu alegre porque o Egito, através de Faraó, deu-lhes autorização de levarem todo o seu gado, todas as suas posses. O povo saiu alegre porque as escravas, as senhoras, levaram as joias das suas senhoras do Egito, os que lhe deram as joias para elas levaram. O povo saiu alegre porque, enquanto na casa dos egípcios os primeiros filhos morreram todos, na casa onde havia sangue nas ombreiras, sangue que simboliza isto que vamos tomar a seguir, o sangue de Jesus Cristo que nos protege de todo o dardo inflamado, de todo o mal, do anjo da destruição. O povo pintou as ombreiras da porta com o sangue desse cordeiro que é um símbolo de Cristo. Esse povo viu um grande livramento naquela noite, naquela madrugada no Egito. Mas, durante o percurso do deserto, eles não estavam habituados a caminhar, sempre viveram no Egito. E chegam então àquele impasse, àquele beco, como nós estávamos a referir há pouco. Não havia saída possível. E Deus queria fazer um livramento completo. Mas para haver um livramento completo, tinha que haver a aflição também completa. Porque os seus inimigos tinham que ser derrotados, irmãos. Se Deus não derrotasse os egípcios naquele mar, os egípcios seriam sempre uma ameaça para o resto do tempo ao povo de Israel. E ainda hoje os egípcios, irmãos, são aliados de Israel, de alguma forma. Sabem e aprenderam ao longo dos séculos que não se podem meter com Israel. São vizinhos. Fazem lá uma paz, sabemos que não é uma paz perfeita, mas de alguma forma há entendimento, porque eles conhecem o Deus de Israel, a sua história, os seus hieroglifos, escrevem esta história de uma grande vitória do Deus de Israel. Eles sabem quem é o Deus de Israel, o nosso Deus, irmãos, que peleja por nós. E Jesus libertou-nos dessa escravidão. Mas eu, como citava há pouco, o deserto é sempre lugar de passagem. Os irmãos já me ouviram muitas vezes citar aqui o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale de sombra da morte é sempre lugar de passagem. É lugar de passagem. Todos temos que passar por esse vale. O vale da sombra da morte não é lugar para acampar, não é lugar para fazermos lá morada, não é lugar para construirmos casa. A nossa casa está onde a mesa está posta à nossa espera. A nossa casa é lá em cima, onde habitarei na casa do Senhor. Na casa do Senhor, é o último versículo, Salmo 23, por longos dias, eternamente. A casa não é no vale, mas o vale traz o quê? Traz sombra, traz medo, traz morte. E essa sombra de morte traz o quê? Traz murmuração e queixume. E nós temos que guardar o nosso coração para não entrarmos nesse esquema de murmuração e de queixume. E eles murmuraram contra Moisés. Disseram, para que é que nos tiraste do Egito? Nós até dissemos a certa altura, para que é que nos tiras cá? E essa foi aquela altura em que o faraó endureceu ainda mais o coração e já não lhes dava palha para eles fazerem os tijolos, mas eles tinham que catar a palha e tinham que fazer os tijolos na mesma medida que faziam anteriormente. E naquele momento de grande pressão, eles disseram, mas porquê? Porquê é que tu vieste, Moisés? O que é que tu vieste fazer-nos a nós? Agora ainda temos o dobro do trabalho, nós não conseguimos, estamos mais afligidos.
mas para uma grande libertação tem que haver uma grande aflição. Para uma grande aflição tem que haver uma grande libertação para aquele que é crente em Jesus Cristo. Então não importa, irmãos, esta é a nossa esperança. A nossa esperança é sempre o grande livramento. O grande livramento. Nós estamos a orar pela Igreja Perseguida durante esta semana, a nível mundial. No próximo domingo iremos ter também um tempo especial de oração pelos nossos irmãos perseguidos. Nossos irmãos perseguidos. Nossas irmãs que são torturadas, que são abusadas por causa da sua fé. Essas irmãs, quando lhe perguntam, eu nunca mais esqueço, já contei aqui o testemunho daquela irmã que viu o seu marido ser decapitado à sua frente e a sua garganta ser cortada com aquela katana, daqueles fanáticos islâmicos. Ela, quando lhe perguntaram como é que você aguentou, irmã, como é que você aguentou tão grande sofrimento? Ela disse, os meus olhos estavam colocados na eternidade. Os meus olhos estavam colocados na eternidade. Por isso é que a fé, irmãos, que nós temos, de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, fazem-nos aguentar o sofrimento, a pressão, quando os nossos olhos não estão no sofrimento e na pressão, mas os nossos olhos estão colocados na eternidade. Saber que há uma mesa posta, que há um cálice que transbordará de alegria. Seremos libertos desta tenda na qual vivemos agora, com tantas dificuldades que nos sentimos apertados, tal qual aquele colete das senhoras da Idade Média. Sentimos que estamos apertados por todos os lados, mas nós vamos ser libertos. Quando entrarmos neste corpo que o Senhor tem preparado para nós, a nossa alma e o nosso espírito morará para sempre num corpo glorificado à semelhança de Jesus. Então, os nossos olhos têm que estar sempre, irmãos, na eternidade, no livramento. Mas há momentos em que a aflição é tão grande, em que nós não sabemos o que fazer. As nossas forças, elas começam a fraquejar. Israel estava ali encravado entre as montanhas do lado do Egito e o mar. Não havia como sair, não havia como fugir. Mas Moisés diz neste verso 13 e 14, tão bonito, não é? Em que Moisés levanta a sua voz e diz ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que Ele vos fará, porque os egípcios que os vistes nunca mais vereis para sempre, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Veja só, estai quietos, não temais. Nesta versão diz ao contrário. Não temais, estai quietos, ver o livramento do Senhor, ver o livramento do Senhor. Esta luta não é vossa, o Senhor vai pelejar por vós. Esta luta não é tua, o Senhor pelejará por ti. Aleluia! Não temais, estai quietos. Veja só o que nós temos que fazer quando tivermos uma grande aflição. Não tenhas medo. Irmã, não temas. 365 vezes está escrito na Bíblia. Não temas. Eu estou contigo. Não temas. Eu sou o teu Deus. Não temas. Eu seguro-te pela tua mão direita. Não temas. Não te fará mal. Podes passar pelo fogo, não serás queimado. Podes passar pelo mar, não te submergirá. Não temas, não temas. E mais uma vez aqui está, não temas. Primeiro o Senhor nos acalma a alma, o coração, a aflição. Não temas. Depois estai quietos. Irmãos, há momentos. Oh, que o Senhor me ajude. O Senhor me ajude. O Senhor me ajude. Eu preciso muito de ajuda aqui para estar quieto. Eu sou um bocadinho hiperativo. um bocadinho. Sou um bocadinho hiperativo. E estar quieto é muito difícil, estar quieto. Quando há uma aflição, qualquer coisa, tenta logo arranjar soluções. Tentamos logo o que vamos fazer, o que é que vamos fazer. Arranjar qualquer coisa para resolver o problema. Não é? Cresci ao lado de um missionário, não tinham colaboradores no início da igreja. Os filhos do pastor fazem tudo. Fazem tudo. A gente faz tudo. Até faz muitas coisas mal, mas fazemos tudo. Então somos habituados na igreja a fazer de tudo, um pouco de tudo. É tocar, é som, é eletricidade, seja o que for, a gente tem que fazer. Há um problema, logo vem a minha impulso de tentar resolver as coisas, tentar resolver. E às vezes há situações de grandes aflições, quando nós tentamos resolver, nós só estragamos.
aqui desta grande aflição, não havia como. Se eles juntassem as crianças com os seus burros, com as suas cabras, com as suas ovelhas, com os seus idosos, com os homens que sabiam era trabalhar com o pá, trabalhar com a picareta, trabalhar com as mãos, não sabiam usar uma espada. Se eles tentassem resolver aquela batalha por eles próprios, contra os grandes carros do Egito, contra a grande máquina militar do Egito, eles seriam totalmente aniquilados. Mas Deus diz, não tenhas medo, o teu inimigo é gigante, eu sou maior. Eu criei todas as coisas. Nem um só cabelo cai da tua cabeça sem a minha permissão. Eu sou o teu Deus. Aquieta-te. Fica quieto. Não tenhas medo. Não temais. Estai quietos. Agora vê. Abre os teus olhos para ver. Às vezes eu estou a orar e digo, Senhor, vê o livramento. Deixa-me usar aqui o exemplo da nossa igreja local aqui de Lisboa. Nós tínhamos aquela prestação que estava aqui no banco. Não é? 1 milhão e tal para pagar. Não tínhamos dinheiro. Era impossível. Alguns irmãos, no meio do deserto, começam a murmurar e a queixar-se contra os líderes, contra a igreja, contra a liderança. Irmãos, isto foi um ensino para mim, porque a certa altura até eu pensei, temos que fazer qualquer coisa. Mas o pastor disse, não, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas foi incrível quando, de repente, Deus toca no coração de um casal. E esse casal faz uma doação de 1/3 da dívida para a igreja. Assim, sem ninguém fazer grandes apelos, porque nós não fizemos apelos na igreja, só fizemos para orarmos. E Deus usa alguém. Quando, irmãos, eu ouvi aquele cheque, eu digo assim, isto é o que nós chamamos de um grande livramento. Porque eu, na minha vida, não sei se conseguiria juntar aquele dinheiro com o meu vencimento de pastor missionário, dificilmente, não é? Sem ser as heranças que temos. Nunca conseguiríamos. Mas como é que isto é possível? É um grande livramento, irmãos. Às vezes nós estamos no deserto, na aflição, e lá vem aquela tentação de queixume, de murmuração. E eles murmuraram contra Moisés, murmuraram contra o Senhor. E o Senhor diz, não tenham medo. Acho que ainda não entenderam. Vocês não viram 10 pragas? 10 pragas. Cada praga ia de encontro aos deuses do Egito, o Nilo, que era o seu deus, transformado em sangue, os deuses que eles tinham dos animais, todos foram atacados pelas pragas, Deus mostrando que era maior que todos os deuses do Egito. E no final até o filho mais velho acaba, o seu primogênito acaba por sucumbir. Então Deus diz, não tenhas medo. Irmão, guarda esta palavra no teu coração. Não temais. Está quieto. Vê. Abre os olhos e vê. E eu às vezes eu lembro-me de várias situações na minha vida que eu digo assim, Senhor, eu quero ver o teu livramento. Eu quero ver o teu livramento. Eu quero ver o teu livramento. Vê o livramento do Senhor. E eles estavam lá a ver. Eles, quando estavam todos cá no lado de cá do Mar Vermelho, depois de passarem a pé enxuto, eu imagino os homens, com curiosidade, nós vemos isso na televisão. Então, no Médio Oriente, as pessoas são muito curiosas. Acabam de deitar uma bomba, que está lá uma carteira enorme e que está ali milhares de pessoas logo em volta a ver o que é que se está a passar. As pessoas são muito curiosas. Vão todas ali. Imagina que é aquela população toda lá nas rochas, do outro lado do mar, a ver o mar fechar. E depois começam a ver os corpos dos egípcios, os grandes soldados, a darem à praia, sem vida, os seus inimigos. Deus tinha feito tudo. Eles não fizeram nada senão obedecer. Custou um bocadinho a obedecer, mas obedeceram. Na nossa vida é assim, irmãos. Se nós obedecermos, irmãos. Eu gosto muito da história de Josafá. Está lá em 2 Crónicas 20, 15 a 17. Josafá tinha aquele reino que vinha lutar contra eles, contra os moradores de Jerusalém. E o profeta diz, dai ouvidos, todo Judá, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. 2 Crónicas 20, 15, 20, 16, nesta batalha não tereis de pelejar, prostrai-vos, ficai parados, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e de Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. E nós sabemos que eles ganharam uma grande batalha, em que o Senhor é que fez tudo. Eles saíram
mas não precisaram de pelejar. O Senhor pelejou por eles. Não temes, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Irmãos, a nossa vitória vem de Deus. E nós temos que aprender que a nossa fé em Jesus Cristo é só o que nós precisamos guardar até o fim. Tudo o resto, irmãos, vamos deixando pelo caminho. Os embaraços nos rodeiam, deixamos pelo caminho. Porque a nossa vitória vem de Deus. 1 João 5 diz: quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma pergunta, 1 João 5:3. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então nós que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, temos um Deus vitorioso. Ele é o Senhor das vitórias. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus sempre vencedor. Eu gosto muito de orar. Os irmãos sabem que um dos termos que se chama a Deus é El Shaddai, o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos. Mas eu gosto muito de orar e dizer assim: o Senhor que não conhece derrotas. Deus não conhece derrotas. Porque mesmo naquele momento em que parecia que Jesus estava derrotado na cruz do Calvário, era uma etapa, era como um round, não é? Naquelas batalhas, boxe, etc., naqueles combates, existem rounds, não é? Rounds é um tempo determinado, ou como num jogo qualquer, que há 2 partes, ou 3 partes, ou 5 partes. E até naquele primeiro round parece que Jesus foi derrotado. A morte parece que o tinha vencido. Mas estava ali pendurado. Estava ali pendurado naquela cruz. O seu sangue escorreu até o sopé daquela cruz. Não havia vida nele. Não havia, como diz Isaías, nada que aparentemente o desejássemos. Foi moído pelas nossas transgressões. Ele estava ali. Era um ser miserável, porque Jesus se fez miserável para nós tornarmos filhos de Deus. Ali estava Jesus naquela cruz. O seu corpo foi retirado sem vida por aqueles homens, discípulos incógnitos. E os discípulos tinham medo de dar a cara, mas tiraram o seu corpo, colocaram no sepulcro. Mas veio um segundo round. Estava agora a vitória. A morte parece que tinha vencido. A morte tinha vencido. E começa a contar, não é? Como se contam lá no combate. 1, 2. Ali não contaram até 10. Contaram só até 3. Um dia, uma noite se passou. 2 noites. E ao terceiro dia, a pedra rola. E Jesus sai vivo e vitorioso. Ele é a nossa vitória. Ele é o Senhor da vitória. Ele nos garante vitória. E não podíamos dar exemplos de Josafá, como acabei de ler, Sansão, Gedeão, Davi, tochas, buzinas, danças, ou uma queixada do jumento, seja qual for a arma que foi utilizada, vitórias aconteceram. Pequenas coisas foram instrumentos de vitória, porque o Deus da vitória estava com os seus servos, com as suas servas. 1 Coríntios 15, 57. Estamos a terminar. 1 Coríntios 15, 57. Vamos ler mais aqui um versículo. Para nós entendermos quem é o nosso Deus. Nestes dias difíceis, só notícias más, temos que vir à casa de oração e sairmos animados, porque o nosso Deus está connosco. Ele nos garante vitória. 1 Coríntios 15 é um capítulo muito grande, fala sobre a ressurreição. E sabemos que a vitória e o poder da ressurreição está sobre nós. E no final diz assim... Deixa-me voltar aqui ao 55 então. Onde está a morte? 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ler juntos este versículo? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a ver se a gente fixa. Ficamos com ele gravado aqui até o final do ano. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é por quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo dos outros. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Jesus Cristo pendurado lá num crucifixo que os outros têm. É o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Senhor. O Senhor Jesus é a causa primeira da vitória da igreja. Ele conquistou a vitória completa contra Satanás, contra a morte, na obra redentora do Calvário. Ele dá-nos esse direito e nos chama a usufruir da sua vitória sobre a morte.
Viveremos para sempre, irmãos. Um dia destes, ontem mesmo recebemos a notícia que aquele irmão de Marvila foi promovido à glória, está com o Senhor. Os irmãos perguntam, mas hoje é o funeral, está lá o seu corpo sem vida. Não está ali só está a tenda. Se ele estava em Cristo Jesus, ele agora está andando pelas mansões celestiais. Ele viu a Jesus que o salvou. Ele finalmente alcançou a vitória. A vitória sobre a doença que o atormentou, sobre os internamentos dos últimos meses e anos, sobre as dificuldades de saúde. Finalmente a vitória foi alcançada. Quando ele, liberto de toda a dor, de toda a lágrima, de todo o choro, está na presença do seu Senhor e Salvador. E esta é a nossa esperança, irmãos. Bem-aventurada esperança. A nossa vitória foi alcançada por Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Romanos 8, 2 e 3. Então, por fim, irmãos, depois de tudo isto que estamos a ouvir, vamos perseverar até ao fim. Vamos permanecer firmes. Vamos esperar no Senhor, confiar no Senhor. Vamos dizer, Senhor, eu ouço tu dizer não temas, mas ajuda-me a quietar, a ficar quieto. Ajuda-me a ficar quieto, ajuda-me a ficar quieto. Depois de qualquer dificuldade, qualquer problema, não é? Depois dos 50 a gente já não dorme. Com um problema já não conseguimos dormir. É qualquer coisa que vem, já nos tira o sono, já ficamos a pensar naquilo a madrugada inteira. E quando isso acontece, o que é que nós fazemos? O que é que eu faço? Eu oro ao Senhor. Estou ali, às vezes deitado, às vezes pronto, está frio, ou estou cansado, ou preciso mesmo descansar na horizontal por causa das pernas desincharem. E às vezes estou ali, o Senhor sabe o meu coração, claro, outras vezes, se calhar em momentos levanto-me, vou fazer uma caminhada, ou fico de joelhos em oração, mas seja qual for a posição, interessa é a atitude do coração. Estou ali diante do Senhor a orar, a derramar a minha alma, a dizer, Senhor, o que é que se passa, o que é que eu vou fazer? E o Espírito Santo a dizer, calma, está quieto. Não tentes resolver as coisas por ti. A batalha é minha, porque a vitória vem dele. Então, meus amados irmãos, nós não podemos vacilar. Nós temos que olhar para Jesus. Hebreus 12, 2. A fé que nós temos em Jesus Cristo. A fé, não é? Portanto, nós, vamos ler Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado tão de repente que nos rodeia e corramos com paciência. Paciência é que fala de perseverança, irmãos. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que nós vamos correr? Nós temos que... Ainda estava a ouvir alguém pregar esta semana sobre isto. Os nossos olhos têm que estar sempre na meta. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. Estava a ouvir um atleta no outro dia, também estava a dizer, temos que ter sempre os olhos na meta. Temos que ter, se ficamos a olhar para trás, quem é que vem atrás de nós, tropeçamos e batemos uns nos outros e caímos e saímos e somos desqualificados. Nós temos que estar sempre a olhar para a frente, para a meta. Irmão, eu sei que alguns de nós, onde estão aqueles que cantavam aleluia? Onde estão aqueles que davam glória a Deus? Onde é que eles estão? Os seus lugares estão vazios. Irmãos, não coloques os olhos naqueles que ficaram para trás. Coloque os olhos em Jesus Cristo. Coloque os olhos na meta. Persevera até o fim. Não desistas, irmão. Não desistas. Às vezes nós sentimos, mas onde é que estava? Esta casa estava cheia. Não, eu tenho aqui uma fotografia lá, aqui, quando fazemos o anúncio nos mapas aqui da igreja, está lá aquela fotografia com aquelas dezenas e dezenas de crianças e mulheres e homens dos anos 40 e 50 aqui que enchiam esta rua. Devia ser uma grande confusão, cada dia de culto, né? Tanta gente de todo lado vinha para aqui, muita gente, mas onde é que eles estão? Olha, uns já estão a caminhar lá nos ruas de ouro, uns já estão lá com o Senhor, outros, claro, mudaram de lugar, foram para outro lugar. Mas, irmão, persevera até ao fim. Não desistas, não desanimes. Coloca os olhos em Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, com o gozo que estava proposto, não ficou a olhar para a cruz, não ficou a olhar para o cravo, não ficou a olhar para o cuspo do romano, não ficou a olhar para o chicote, não ficou a olhar para tudo o que estava à sua volta, mas olhou para o gozo que estava proposto, para a alegria, olhou para os nossos nomes, para as nossas vidas, olhou para a multidão que um dia estaria diante dele a glorificá-lo, porque pelo seu sangue nós temos entrado num lugar celestial. Jesus olhou para nós, olhou para aquele dia em que nós levantámos o braço, eu pequenininho,
não é? Lá com, não sei se a primeira vez tinha 5, 6 anos, 7, 8, não sei que idade é que tinha aos 8, fui batizado com o Espírito Santo talvez mais cedo. Levantei o bracinho lá, quando o meu pai estava a pregar, eu quero Jesus. Jesus estava a olhar para esses momentos em que nós recebemos Jesus Cristo, em que Jesus transformou a nossa vida. Ele olhou para o resultado da sua alma, para o resultado desta conquista tão grande de salvação. Então vamos olhar para Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Salmo 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Voltamos lá à praia. O povo estava com medo. O povo começou a murmurar. Graças a Deus que o Senhor teve misericórdia ali. Cada vez que o povo murmurou, houve morte. Desta vez não morreu ninguém. Eles precisavam de ver para mim o livramento. Mais tarde murmuraram e vieram as víboras e muitos morreram. Desta vez não houve. Porque o Senhor já tinha dito a Moisés. Tinha preparado o coração de Moisés. E eles chegam ao pé de Moisés. Não dissemos que queríamos ficar no Egito. Agora vamos aqui morrer todos. Que vergonha é esta? Miséria, as nossas crianças, tudo. O que vai acontecer? Este trauma. O que vai acontecer a eles? Não tenham medo. Diz-me quietinhos. Abram os olhos e vejam o livramento que Deus vai fazer. Ele pega na vara, toca no mar com a sua vara e aquelas comportas, parecem essas portas automáticas dos centros comerciais, abrem. E o povo, boca aberta. Imagino toda a gente com a boca aberta a ver aquilo. Deve ter sido um espetáculo e tal. E eles a passar, a olharem. Parecia que estavam ali no oceanário, os peixinhos a passar, ali do lado e do outro. Mas a pé enxuto, até que chega ao outro lado. E no dia a seguir, os seus inimigos estavam mortos na praia. Porque Deus pelejou por eles. Irmão e irmã, eu não sei o que nós possamos estar a passar como igreja, como povo, como nação, como família. Talvez uma grande aflição. Mas para uma grande aflição, há um grande livramento. Não deixe que o deserto seja lugar de murmuração, de queixume. Coloca os olhos na meta. Olha para Jesus. Não é por causa dos homens. É tudo por Jesus. É tudo por